Analisado no Hospital Universitário e analisado no Centro de Estatística Aplicada do Departamento de Estatística, estudou-se a ocorrência de bebês macrossômicos, que são bebês que nascem com mais de 4 kg, entre as parturientes do Hospital Universitário. Para verificar se o ganho do peso da mãe durante a gestação está relacionado com a ocorrência de macrossomia, uma amostra de 171 mães foi selecionada. Não foram incluídas na amostra gestações múltiplas nem bebês prematuros. Dessas mães, observou-se que 53 bebês eram macrossômicos, 50 mães tiveram ganho excessivo de peso, mais de 25% do peso pré-gravídico, e que das 121 mães com ganho inferior a 25% do peso pré-gravídico, 90 tiveram bebês sem macrossomia. Aplique o teste do Q² aos dados da amostra para concluir ao nível de significância de 10% o ganho de peso da mãe e a ocorrência de macrossomia são fatores independentes na população das parturientes do HU que tiveram bebês macrossômicos. Certo, então, qual que é a análise que essa questão pede? Ela pede para a gente analisar se a ocorrência de bebês macrossômicos com mais de 45 quilos tem a ver com o peso da mãe. Ele forneceu alguns dados, a gente vai ter que montar primeiramente a tabela de valor observado. Como vai ser essa tabela? A gente vai fazer uma tabela 2x2, onde a gente vai ter bebês macrossômicos e não macrossômicos. E aqui a gente vai ter mães com mais de 25% do peso pré-gravídico e menos de 25%. Vou fazer essa tabela. Aqui eu vou escrever total. Total, certo. Ok, a primeira informação que ele nos dá é que foram 171 mães analisadas, então o total aqui vai ser 171, certo? Foram aqui 121 mães com ganho inferior, então menos de 25%, então 171 menos 121 é 50, então foram 50 com mais de 25. Então, se foram 171 mães analisadas no total, 121 tinha menos de 25% do peso. O resto vai ser que tem mais, então são 50. Certo? Ela fala aqui também que 53 bebês eram macrossômicos. Então o total aqui de macro vai ser 53. Olha, macrossômico total 53. E diz também que 90 bebês foram sem macrossomia para mães com peso inferior a 25%. Então aqui, ó, 90. O que mais que ela fala aqui pra gente? 171 mães. Dessas mães observou que 53 bebês eram macrossômicos e que 50 mães tiveram ganho excessivo de peso. E que das 121 mães com ganho inferior a 25% do peso, 90 tiveram bebês sem macrossomia. Tá. Nessa linha aqui tem que dar 121. Aqui a gente já tem 90. 121 menos 90 dá 31. 31, 53, tem que dar 53, então 53 menos 31 dá 22. Aqui dá 50. 50 menos 22 dá 28. E aí a gente consegue montar, fazendo essa soma aqui, 118, toda a tabela de valor observado. Então a gente consegue ver quantos bebês macrossômicos e não macrossômicos tiveram para cada tipo de gestante. Aquelas que tiveram mais de 25% do peso e menos de 25% do peso. Tá, eu gosto sempre de fazer uma marcação na minha tabela, que é essa daqui, ó. Onde eu marco a linha e a coluna. Então, linha 1, coluna 1, então é o E11. Aqui, opa, eu coloquei uma vírgula inexistente aqui. E12, porque é linha 1, coluna 2. E assim eu vou fazendo para todos. Isso aqui é só uma marcação que vai me ajudar quando eu for montar a outra tabela do Q², que é a tabela de valor esperado. Tá, já consegui montar aqui de valor observado, agora eu vou montar aqui a de valor esperado.
tabela de valor esperado. Como que eu encontro o valor esperado? Primeiro, vou montar aqui exatamente igual aquela outra, né? Macrosômico, macro, não macro. Aqui é o total, aqui é maior de 25%, aqui é menor que 25%, e aqui tem o total. Como que eu vou achar agora, para o valor esperado, o valor de cada um desses quadradinhos aqui, né? Como eu vou achar o E11, o E12, o E21, o E22. Tá. O valor esperado, ele é sempre calculado da seguinte maneira. Total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Isso para cada um desses aqui. Então, eu vou fazer aqui no canto, ó, o do E11, o E12, o E21 e o E22. Certo, então vamos lá. O T da linha para E11. T da linha é o total da linha, que é 50. Então, 50 vezes o total da coluna, que é 53, dividido pelo total geral, que é 171. Fazendo as contas, isso aqui resultou em 13,4907. Eu vou usar 4 casas decimais nessa questão inteira. Certo. Agora eu vou fazer para o E12. Para o E12, eu vou pegar aqui o total da linha, que também é 50, vezes o total da coluna, só que agora é 118, né? Não é mais 53 vezes 118, e vou dividir pelo total geral, que é 171. Isso aqui vai ser igual a 34,529. Agora eu vou fazer para o E21. O E21 é esse aqui, total da linha, que é 121, vezes o total da coluna, que é 53, dividido pelo total geral, que é 171. Isso aqui resultou em 37,5929. Agora, o E22. O E22 está aqui. Total da linha, 121, vezes o total da coluna, que é 118, dividido pelo T geral, que é 171. Então, vai ser 118 vezes 121. Isso, tá certo? Isso. Dividido pelo geral, total geral. Isso aqui resultou em 83,4970. Agora eu vou substituir no meu valor esperado esses que eu achei aqui. Então vai ficar, vou colocar o de outra cor aqui, 15,4907, 34 vezes 529, 37,5029, 83,4970. Não precisa preencher valor total na tabela do esperado, não é? É um pouco de perder de tempo, tá bom, gente? Porque o total ele tem que ser igual. Aqui tem que dar 53, tem que dar 118. Aqui, esses valores aqui total tem que ser igual para o valor esperado também, certo? Não precisa fazer nenhuma conta para poder colocar aqui, não. A única diferença que pode dar é que, como você faz essa conta aqui, pode ser que fique, por exemplo, 52,999. Aí a gente acaba arredondando para 53. Mas o valor total tem que ser o mesmo do valor observado, tanto para a tabela do esperado quanto pela tabela do observado. Agora que a gente já achou a tabela de valor esperado, a gente pode começar a montar o Q quadrado. O Q quadrado, ele vai ser calculado da seguinte forma. É o valor observado menos o valor esperado elevado ao quadrado dividido por valor esperado de cada um desses. Do E11, do E12, do E21, do E22. Isso somado. Então, a gente vai fazer uma somatória aqui, ó, para cada um desses aqui. Cada um desses vai ter um valor e a gente vai somar todos no final e esse será o Q quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer o Q quadrado. Q quadrado
do 1,1, do 1,2, do 2,1 e do 2,2 para cada um. E no final a gente vai somar. Tá. Então vai ficar 22, né? Aqui, ó. 22, valor observado, menos o valor esperado, que é 15,4907. Isso elevado a 2, dividido pelo valor esperado, que é o 15,4907. Isso aqui resultou em 2,7352. Agora para o próximo. 28, né? Valor esperado, ó. 28 menos 34,5029. Isso aqui elevado ao quadrado, dividido por 34,5029. Olha só, ó. Isso aqui vai resultar em 1,2256. Agora eu vou fazer para o outro. 31 menos 37,5029 elevado ao quadrado, dividido por 37,5029. Isso aqui é igual a 1,1275. Eu tô fazendo a mesma coisa para cada um. Então, eu pego lá o valor observado do E21 menos o valor esperado do E21 dividido pelo valor esperado. E, óbvio, elevando ao quadrado sempre. Agora, para o outro, 90 menos 83,4970 elevado ao quadrado dividido por 83,4970. Fiz a mesma coisa. Peguei aqui o valor observado do E22, subtraí com o valor esperado, elevei esse valor ao quadrado e dividi pelo valor esperado. Isso aqui resultou em 0,5064. Para mim achar o valor do Q quadrado, eu tenho que somar todos esses valores. Então, o valor do Q quadrado vai ser igual à soma do Q 1 mais o Q12 mais o Q21 mais o Q22. Isso aqui resultou em, na soma desses números aqui, em 5,5947. Tá, agora a gente tem que analisar o quê? Se, olha só a pergunta, aplicando o Q quadrado, a gente tem que concluir se ao nível de significância de 10%, ou seja, no intervalo de confiança de 90%, intervalo de confiança de 90%, se o ganho de peso da mãe influencia na ocorrência de um bebê macrossômico. Então, a gente tem que analisar para o intervalo de confiança de 90%, se realmente tem a ver ou não, tem significância ou não. Como que a gente faz isso? A gente tem que fazer, primeiro, o grau de liberdade da nossa tabela. Como que faz isso? O grau de liberdade você faz utilizando a tabela de valor observado. O grau de liberdade é o total da linha menos 1 vezes o total da coluna menos 1. Então, quantas linhas a gente tem? A gente tem duas linhas, né? Uma e duas. Então, 2 menos 1 vezes o total de coluna, 1, 2. Então, 2 menos 1. Então, o grau de liberdade é 2 menos 1 é 1. 2 menos 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, meu grau de liberdade é 1. Então, você vem cá e analisa. Quanto que isso dá? 2,71. Então, o valor de Q quadrado para o intervalo de confiança de 90% em grau 1 é 2,71. Então, tem que analisar esse valor com o que eu encontrei. O que eu encontrei foi 5,5947. E isso é maior que 2,71, que é o valor padronizado aqui da tabela. Sendo assim, eu posso afirmar que tem significância. Tem significância. Tem significância. E com isso, portanto, o peso da mãe terá influência na ocorrência de bebês
com mais de 4 quilogramas, que são os bebês macrossômicos, certo? Se fosse menor ou igual, esse resultado aqui mudaria. Então, você sempre tem que comparar o valor do quadrado padronizado aqui na tabela com o que você encontrou. Então, é isso.